Muito bem, pessoal, quinta-feira, 27 de julho, 7h01 da manhã, está começando o Desperta ICL para toda a rede ICL, nos canais do ICL, também no canal do Eduardo Moreira, também no canal do Leandro Demore lá no YouTube e também, claro, para nossa amada rede. Um bom dia para o pessoal que nos assiste lá na TVT e na Rádio Brasil Atual, em São Paulo, e também na TV Quirimurê, lá na Bahia, em Salvador. Muito obrigado pela presença de todo mundo, já estou vendo uma galera no chat aí, Jacksonville, na Califórnia, Porto Velho, Portugal, né, Lisboa, um pessoal que tá chegando por aí. Eu gosto. Bom dia de Londres, Leandro. Eu gosto que vocês cheguem por aí e deixem um bom dia para todo mundo, para deixar o dia de todo mundo mais legal também. E nos digam de onde vocês estão assistindo este programa. Lembrando que o Desperta vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, ao vivo. E o que fazemos aqui? Basicamente, bom dia de Florianópolis, bom dia da Alemanha, bom dia de Bombinhas, grande cidade de Bombinhas, bonito demais lá, né? Nós, basicamente, lemos as principais notícias do Brasil e do mundo, mas, claro, dando muito contexto para vocês, a gente lê jornal juntos aqui. É isso o que este programa faz. Quem vai chegando, vai deixando seu like, vai se inscrevendo nos canais também, onde quer que você esteja nos assistindo. Lembrando que este programa também é transmitido em todas as redes sociais, né? Twitch, Twitter, Instagram, Facebook. Então, onde for mais confortável para vocês, meus camaradas, vocês podem assistir este programa sem problema nenhum. Deixa o seu like, inscreva-se e quem puder, claro, pega o link do programa e manda o link para os seus contatos, posta nas redes sociais para que a gente amplie a nossa audiência. Estamos ampliando, aliás, a nossa audiência todas as semanas aqui, né? Começamos 2 semanas atrás com a grande rede Desperta ICL, com a TVT, a Rádio Brasil Atual e também a TV Quirimurê, e a nossa audiência todos os dias está aumentando aqui. Essa semana chegamos a fazer 16 mil pessoas ao vivo, que para um programa de YouTube, não só no Brasil, mas no mundo, é muita gente. Isso é o número de pessoas que fica ali ligadinho só nos canais aqui digitais ao vivo. A gente não consegue contar ainda quem nos ouve na rádio, quem nos assiste na televisão, e depois, claro, quando este programa termina, temos aí centenas de milhares de pessoas que assistem o vídeo. Ontem, inclusive, encontrei a minha querida amiga, colega jornalista, referência brilhante, Carla Vilhena, e o seu marido, Carlos, também. E ela falou: olha, eu sou daquela turma que assiste todo dia, mas assiste um pouquinho atrasado, né? Porque nem todo mundo tá aí ligado às 7 horas da manhã. Então a gente nota na audiência aqui também que muita gente começa a assistir o programa às 7h20, 7h30, 7h40 e tem essa facilidade com a internet. Você pode começar a assistir atrasado, e aquela dica que eu sempre dou, né? Tá aí no YouTube, tá assistindo, já começou o programa, mas você pegou o programa depois, coloca no programa e puxa a barrinha lá para o começo. Então você pode assistir o Desperta como se fosse no começo, na verdade, no horário que você quiser. Claro que eu gosto que vocês assistam ao vivo, com toda essa galera, com toda essa comunidade que assiste o programa junto com a gente aqui, porque é muito mais legal quando a gente está conversando ao vivo, tá bom? Então, bom dia para todo mundo, quem está indo para o trabalho, quem está voltando para o trabalho, quem está no busão, quem está no metrô, quem está no carro, quem está no táxi, quem está acordando agora. Muita gente ouve o programa como se fosse um programa de rádio também, né? Também é possível fazer isso. A gente tenta fazer a descrição das coisas que aparecem na tela também aqui, para quem não está nos vendo, está só ouvindo. Quem está se arrumando para ir para o trabalho, quem está arrumando a molecada aí de manhã, fazendo café da manhã, todo mundo é bem-vindo neste programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos completando aí, eu acho que o 3º ou 4º mês do programa já, né? Galera, me digam aí que eu já nem lembro mais, mas muito feliz. O programa consolidou mesmo, a gente está andando muito bem aqui e está fortalecendo também, claro, a comunidade ICL. Ó, 2 notícias importantes agora no começo do programa. Primeiro, amanhã, prestem atenção nisso, amanhã eu e Jamil Chad daremos uma nova matéria sobre os diálogos da Operação Spoofing. Essa matéria será dada na newsletter agrandeguerra.com.br, no UOL, lá na coluna do Jamil Chad, e, claro, aqui no ICL exclusivamente. Será no ICL Notícias, primeira edição, amanhã de manhã, cedinho. Então, amanhã você acorde, sexta-feira, né? Vai sextar com a gente, acorda, acompanha o Desperta e logo depois eu e o Jamil, a gente pula para o ICL Notícias primeira edição e daremos a 3ª matéria. A gente está fazendo aí uma sériezinha, né, de matérias dos diálogos da Spoofing. Lembrando que são diálogos dos procuradores brasileiros com os procuradores suíços. Já demos uma primeira matéria 2 semanas atrás.
mostrando como o Moro estava pressionando os procuradores para extraditar um brasileiro que estava na Suíça para o Brasil. A matéria da semana passada é uma matéria muito forte, mostrando as conversas para fazer a rachadinha, entre aspas, né, procuradores? Estamos colocando aqui em sentido figurado, né? Claro. A rachadinha do dinheiro que a Petrobras pagaria nos Estados Unidos, uma multa de 830 milhões de dólares. Esses diálogos todos travados em inglês entre a Lava Jato e os procuradores suíços, né? Então, isso, obviamente, espalhou, explodiu essa matéria. Foi uma matéria muito forte, publicada na Grande Guerra, publicada no UOL, divulgada aqui de manhã exclusivamente pelo ICL. A imprensa repercutiu, não toda a imprensa, né? Assim, no Jornal Nacional, por exemplo, não vi sair, né? Não sei por quê, qual o critério de noticiabilidade do Jornal Nacional, na minha visão e na visão de muitas pessoas é notícia, né? Mas o Jornal Nacional avaliou que aquilo não era notícia, não era importante. De todo modo, tivemos desdobramentos importantes em relação a isso. Ontem fizemos o programa aqui, falamos que a Polícia Federal, a partir desta reportagem agora, fará uma investigação nas contas da Lava Jato. Quais são as contas da Lava Jato? São contas que os procuradores abriram ali no âmbito da 13ª Vara para fazer a gestão do dinheiro, do tal do dinheiro recuperado da corrupção, né? Então agora a Polícia Federal vai investigar essas contas, várias delas inclusive ainda estão abertas, várias delas, pelo que consta da apuração que o Jamil Chad fez para soltar essa matéria ontem, várias delas ainda movimentam dinheiro. Então a Polícia Federal vai olhar para essas contas, entender de onde veio essa grana, como ela foi gerenciada e para onde eventualmente ela foi depois, tá bom? Por enquanto não se cogita, segundo a matéria de ontem, a quebra de sigilo bancário dos procuradores e nem do Moro. Isso vai depender, eventualmente, de uma segunda fase dessa operação. Em paralelo, o Ministério Público, dentro do Tribunal de Contas da União, também fará uma investigação, que é uma investigação que decorre dessa reportagem que nós publicamos, eu e Jamil Chad, aqui no ICL, no UOL e na Grande Guerra. Então, atenção, amanhã vocês não percam o ICL, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, o Desperta, e o ICL Notícias primeira edição, que é quando daremos a terceira matéria que se relaciona, reportagem, né, que se relaciona com essas duas. Aliás, tem um jornalista, não lembro quem fala essa frase, né, que só tem duas entidades que criam matéria no mundo, né, Deus e o jornalista brasileiro, né, porque ninguém mais no mundo chama matéria de matéria, a gente chama de reportagem, né? Então, fora brincadeira, será, claro, obviamente, uma reportagem baseada em diálogos inéditos que foram aprendidos durante a Operação Spoof. Então, fiquem ligados, que amanhã, de manhã, cedinho, 8 da manhã, 8h15 da manhã, a gente vai soltar essa história em primeira mão e exclusivo, a divulgação exclusiva no ICL Notícias primeira edição. Mas claro, às 7 horas da manhã, antes de mais nada, você vem aqui fazer companhia para mim, que eu não gosto de solidão, eu não quero ficar sozinho, né? Aliás, não estamos sozinhos, claro, já estamos aí com 5.000 pessoas nos acompanhando no começo do programa, o que é excelente e nos leva para o segundo recado do dia. Hoje, quinta-feira, 27 de julho, vocês reservem um horário às 8 horas da noite, tá? 8 horas da noite, porque teremos mais uma das maravilhosas aulas abertas, aulas magnas do Instituto Conhecimento Liberta. Dessa vez será com o Brett King. O Brett King é um cara que fala sobre inteligência artificial. O título da aula é A Revolução da Inteligência Artificial. O Brett King é um pesquisador, filósofo, palestrante, conferencista e um best-seller, um cara que vendeu muito livro falando sobre esse tema em mais de 20 países. Repetindo o que eu falei ontem aqui, essa história com o Brett King, que vai ser tocada pelo Eduardo Moreira, hoje às 8 horas da noite, ela é grátis, exclusiva e inédita. Então isso aqui não é vídeos que o Brett King falou por aí, conferência que está no YouTube, que a gente vai lá e pega e reorganiza e coloca. Não, isso aqui é uma conversa sobre inteligência artificial, o que vai ser do futuro da humanidade, no fim das contas, o nosso trabalho, a nossa relação com as máquinas, a nossa relação com as pessoas. Tem muita gente preocupada com isso e que não deveria, sinceramente, deveria estar, né? Porque isso realmente vai mudar muita coisa na nossa vida e já está mudando, na verdade, né? A coisa mais popular que temos por aí é o ChatGPT, que foi lançado no ano passado,
causou um grande furor aí, mas, gente, o ChatGPT, assim, ele é a pontinha da pontinha do iceberg, de um enorme iceberg que vem para revolucionar o mundo de fato. Não sabemos se essa revolução será boa ou ruim. Essa é a grande verdade. A primeira coisa para a gente saber isso é ter conhecimento sobre, né? Porque se a gente não se apropriar dessas tecnologias, não conhecer essas tecnologias, tenho certeza que os grandes senhores do mundo aí, os grandes capitalistas, as pessoas que comandam a história toda, enquanto a gente está olhando para o lado, vendo foto de gatinho na internet, vocês tenham certeza que essas pessoas sabem exatamente o que fazer com essa revolução da inteligência artificial. Então, nós temos que saber também, inclusive, para entender e eventualmente se apropriar disso e não deixar que a gente seja atropelado, mais uma vez, pela tecnologia, como acontece ao longo do curso da história, tá bom? Então, hoje, 8 horas da noite, com o Edu e com o Brett King, exclusivo do ICL. Vai ser ao vivo às 8 horas. Atenção, importante, essas aulas não costumam ter repeteco. Então não adianta, não é aquela coisa que vai acontecer às 8 e depois você vai ver depois. Em geral, isso não acontece. Raramente acontece. Na aula passada, que foi a aula com o filósofo escritor Domênico De Masi, teve repeteco. Por quê? Porque teve repeteco, Leandro. Teve repeteco porque teve 180 mil pessoas que acompanharam a aula ao vivo e outras dezenas de milhares de pessoas pediram para assistir a aula depois, porque não conseguiram assistir. Foi um sucesso absoluto e aí, claro, o ICL deixou aquela aula liberada por mais 24 horas, então as pessoas puderam assistir no dia posterior. Mas isto não é comum agora, se você procurar a aula do Domênico De Masi, que foi espetacular, você não consegue assistir, tá bom? Então, evento único, gratuito, exclusivo, ao vivo, hoje às 8 horas no ICL. O que é que você precisa fazer para isso? Simplesmente fazer a sua inscrição. Não tem que pagar nada, não tem que pagar taxa, não tem que fazer absolutamente nada. É de graça de fato, tá bom? icl.com.br/desperta. De novo, icl.com.br/desperta. O link também já está rodando aí nos nossos comentários. Então corre para lá, pode abrir o link agora, inclusive, né? Deixa o link aberto numa aba secundária aí. Depois que acabou o Desperta, você vai lá e faz a sua inscrição para aula, tá bom? Muito bem, rapaziada. Vamos lá, então, que hoje tem bastante assunto no programa. Hoje tem, assim, ó, de Sérgio Moro até ET, tá? Não necessariamente na mesma ordem e não são os mesmos assuntos, eu garanto para vocês, tá? A gente vai falar do Moro e a gente vai falar de ET, das duas coisas, tá bom? Vamos lá, então, para a primeira notícia do dia, a agência de crédito de risco, Fitch, elevou a nota do crédito soberano do Brasil e citou melhora fiscal, né? O Brasil aí, parece que o evento Brasil vai virar Argentina foi postergado, não vai rolar agora, tá bom? Então, quem estava esperando o Brasil virar Argentina não vai acontecer agora, evento adiado, né? Por causa do bom tempo, né? E Brasil vai virar Venezuela, parece também evento adiado, né? Não vai rolar por enquanto, tá? Então, quem estava esperando o evento aí, Brasil vai virar Venezuela, também evento adiado por conta do bom tempo, tá? A agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou nesta quarta-feira, portanto, ontem, o rating de crédito soberano do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. Essas agências erram muito, são agências de lobby também, são agências que se beneficiam desse grande esquema todo também, tá? Mas, no entanto, contudo, vários investidores do mundo todo olham para o que elas estão dizendo sobre os países para decidir onde colocar o seu dinheiro. Na prática, o que é que isso significa? Essa agência é uma das agências que fazem avaliação de risco. Ela está dizendo o seguinte: o Brasil, neste momento, é um país mais seguro para você enviar o seu dinheiro e fazer investimentos, e eventualmente especuladores farão isso também, claro, do que era 6 meses atrás. Então, a foto do Brasil no Serasa Mundial, né, deu uma melhorada, tá bom? E isso não era esperado pelos grandes cérebros, economistas, técnicos, né, aí do mercado, que em sua maioria, inclusive em 2018 e também no ano passado, votaram no Bolsonaro, né? Tava todo mundo esperando, inclusive no ano passado, eu me lembro muito bem que a própria Folha de São Paulo publicou uma entrevista com um gestor, né? Porque é fácil, você vai lá na Faria Lima, você escolhe, deixa eu ver que opinião eu quero hoje aqui. Eu quero opinião X. É como fazia a revista Veja nos anos 80 e 90, era editada mais ou menos assim também, né? No grosso modo.
Que manchete a gente precisa? Ah, a gente precisa da manchete dizendo tal coisa. Ah, então tá. Quem aí diz tal coisa? Ah, o fulano, se a gente quiser, ele fala essa coisa aí. Então tá. No ano passado, uma manchete da Folha, que rodou pela internet, tá? Ontem estava rodando de novo, é que se o Lula ganhasse, o dólar poderia chegar a R$ 8. Tá? Essa era a manchete da Folha. Paulo Guedes falando que o Brasil ia virar Argentina em 6 meses, já deu uma atrasada, porque a gente já está em 27 de julho, né? E para virar Venezuela, 1 ano e meio, acho que vai dar uma atrasada também nesse negócio aí, né? Quem encontrar o Paulo Guedes caminhando aí pela praia, o Paulo Guedes saiu em fotos essa semana caminhando pela praia, eu acho que era no Leblon, pelo que eu vi ali, pode perguntar para ele que dia vai ser o evento O Brasil vai virar Argentina e, por consequência, que dia foi remarcado o evento O Brasil vai virar a Venezuela, né? Em relatório, a agência cita uma melhora no desempenho macroeconômico e fiscal em meio a sucessivos choques nos últimos anos, políticas proativas e reformas. A expectativa da FIT é que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais. Minutos depois do anúncio, os juros futuros ampliaram as quedas vistas na sessão anterior após o alívio do IPCA 15 de julho. Apesar das tensões políticas persistentes desde 2018, diz a FIT aqui, o que aconteceu em 2018? Não sei, não lembro, né? O Brasil era o ano do escolha muito difícil, né, 2018. O Brasil tem progredido em importantes reformas para enfrentar os desafios econômicos e fiscais. O novo governo de esquerda, liderado por Lula, defende uma mudança em relação à agenda econômica liberal de governos anteriores. No entanto, a FIT espera que o pragmatismo e os amplos mecanismos institucionais de controle impeçam desvios macro ou micro radicais, enquanto o governo também está buscando iniciativas para apoiar o setor privado. Por exemplo, a reforma tributária, escreve a agência. Isso aqui é basicamente uma avaliação absolutamente enviesada da FIT, né? Porque se a gente ler com atenção, espremer esse parágrafo e ficar só com o que interessa, a FIT está dizendo o seguinte: no governo Bolsonaro tinha um governo liberal, ou seja, bom, né? Agora tem um governo de esquerda, mas apesar disso, a FIT espera que o Lula seja pragmático. Então, liberal, Bolsonaro, Paulo Guedes, bom. Esquerda, ruim. Apesar de ruim, esperamos que o Lula seja bom. Esse é o resumo desse parágrafo. De novo, essas agências são mega enviesadas. Obviamente, elas preferem um Paulo Guedes no Ministério da Economia, que vai vender Petrobras, que vai vender Correios, que vai se desfazer de vários bens públicos brasileiros, que vai fazer a economia rodar do jeito que fez rodar, servindo sempre aos interesses do que a FIT encara como investidores. Quem são os investidores que interessam para a FIT? Basicamente, gente muito endinheirada, gringo, que tem dinheiro lá fora, que olha para o Brasil e pensa: como posso comprar esse país a preço de banana? Isso é um governo liberal que agências como a FIT amam, né? No entanto, diante da obviedade do momento político brasileiro e econômico, a FIT teve que mudar também a nota de risco, né? Porque fica feio você brigar contra a realidade também, né? E aí o Kennedy Alencar, lá no UOL, faz uma avaliação sobre as consequências disso, né, em relação à Selic. A FIT eleva a pressão e fica inviável o Banco Central não reduzir ao menos meio ponto percentual, avalia o Kennedy Alencar. A elevação de nota de crédito do Brasil pela Agência de Classificação de Risco FIT aumenta a pressão para o Banco Central abaixar a taxa de juros. E aí faz uma avaliação dizendo que o Banco Central deve baixar no mínimo meio ponto percentual e que a agência está vendo todos os analistas, muitos que sempre tomaram parte do Banco Central, dizendo que o Banco Central não tem mais razão para manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Bom, já não tem razão há muito tempo, né? Agora é mais uma pressão exercida em cima do Banco Central aí. Bolsonarista investigado por ataque à PF é preso ao tentar fugir para a Argentina. Foi preso no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 26, o influenciador bolsonarista Alan Frutuoso da Silva, um dos suspeitos de atacar a sede da Polícia Federal em Brasília. Esse aqui não é o Alan dos Santos, tá? Aparentemente o bolsonarismo tem uma plantação de Alans, esse é um outro Alan, tá? O Alan dos Santos está lá, homiziado, né? Como diz o Reinaldo Azevedo, homiziado nos Estados Unidos. Esse blogueiro é investigado por participar, divulgar e incentivar o ataque ao principal prédio da Polícia Federal no dia 12 de dezembro. Lembram daquele ataque prévio que teve? Não é o 8 de janeiro, né? Dezembro a gente teve 2 episódios importantes para vocês lembrarem. 12 de dezembro, tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal pela prisão daquele indígena bolsonarista, né? Aí teve uma confusão grande lá na frente.
teve quebra-quebra de ônibus, teve incêndio de ônibus, teve uma série de confusões em Brasília. 24 de dezembro, a tentativa de explosão do caminhão de 60 mil litros de gasolina de aviação, próximo ao aeroporto de Brasília, véspera de Natal, pelo senhor George Washington e comparsas, né? O homem que, inclusive, segundo a investigação da Polícia Federal, tentou acionar a bomba usando 3 telecomandos diferentes. A bomba não explodiu, porque, para além de tudo, eles são uns incompetentes, graças a Deus. Então, tivemos esses 2 episódios. Esse influenciador bolsonarista, ele é acusado de participar, divulgar e incentivar o ataque do dia 12. O episódio aconteceu, foi anterior ao ataque do dia 8 de janeiro, portanto, né? Frutuoso foi preso quando tentava embarcar em um voo para a Argentina. Ele foi isolado pelos policiais quando tentava passar pela fila de imigração. Havia um mandato de prisão preventiva expedido contra ele desde dezembro do ano passado pela Justiça Federal do Distrito Federal. Logo depois de ser detido, no começo da tarde, Frutuoso foi levado para uma sala da polícia e começou uma transmissão no YouTube e no Twitter para avisar que estava sendo preso. Parece que realmente vão me recolher. Não percam a esperança no Brasil, postou ele no Twitter. A gente tem um vídeo aí, né? Vamos mostrar o vídeo do cara? Atualização aqui. Então, tô sendo levado aqui para uma sala do Galeão, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele vai decidir o que vai acontecer comigo. Porém, os policiais federais falaram que o STF só abre meio-dia. Então, dessa forma, eles vão decidir o que vão fazer comigo, se me prende, se me libera, a partir de meio-dia, tá? Eu chamei um advogado para cá, mas se tiver mais algum advogado aí que queira me apoiar, eu estou detido numa sala da Polícia Federal do Galeão. O motivo é ordem do STF. Tá? Mas eles não clareiam qual processo para inquérito, o que é. Bom, é isso, ele gravou esse vídeo, ele fala que não clareiam não clareiam não, né? Não esclarecem, né? Clarear, você faz clareamento dental e tal. Não esclarecem qual o motivo. Se o senhor tem uma ordem de prisão contra o senhor desde dezembro, o senhor deve saber o motivo, né? É bastante evidente, bastante básico. O que diz aqui a Polícia Federal, né? Há nos autos indícios de que Alan não apenas divulgou os atos delituosos, como também conhecia e colaborava com os propósitos do grupo, inclusive no que se refere ao emprego de meios violentos. Eu dei uma passada no canal de YouTube desse cidadão. É um canal de YouTube importante, cresceu muito no ano passado, cresceu muito, na verdade, depois do 7 de setembro, aquele 7 de setembro que o Bolsonaro, em Brasília, colocou os tanques do exército na rua. Lembram? Ele cresceu muito nesse momento para frente, com o desaparecimento e apagamento aí, e fuga, inclusive, de outros influenciadores bolsonaristas. Esse cara cresceu bastante, é um canal grande, é um canal que tem quase 1 milhão de seguidores no YouTube. Não dá para saber por fora se o YouTube segue monetizando esse canal, mas com certeza em algum momento já monetizou, então eu vou fazer a minha missa de novo aqui. O YouTube e o Google foram sócios desse cara durante muito tempo, caso tenham monetizado, caso ainda monetizem, inclusive, esse canal, né? Porque ganham dinheiro com esses vídeos. E é um canal, gente, se vocês olharem só as fotinhos dos vídeos, as famosas thumbnails, é um canal clássico de realidade paralela. Bolsonaro deu a ordem, Braga Neto manda recado, o exército vai tomar a ordem, Bolsonaro define quem é o poder moderador, o PL vai pedir anulação da eleição, e é sempre em um tom de torcida, de vamos lá, de dali-dali, né? Imagino que a investigação da Polícia Federal não vai ficar apenas nos vídeos postados no canal de YouTube deste influenciador. Portanto, esta é a notícia. Uma notícia relacionada, que foi publicada pela agência de checagem e notícia Aos Fatos, sem previsão de regulação, como não tivemos a votação do PL 2630, vocês já me ouviram falar muito sobre isso aqui, seguirei falando até que ele seja votado. Spotify vira reduto de desinformadores banidos de outras redes. Bloqueados das principais redes por disseminarem desinformação e ataques contra a democracia, os influenciadores Alan dos Santos e Bruno Ayub, conhecido como Monark, têm se aproveitado das falhas de moderação do Spotify para se esquivarem de decisões judiciais e lucrarem com podcasts que disseminam mentiras,
contra o sistema eleitoral e a pandemia da Covid-19. De novo, uma grande plataforma se associando a essas pessoas. Por que eu falo se associando, gente? Não é que o Spotify vai lá montar um CNPJ com o Alan dos Santos ou com o Monark. Obviamente não é isso. Acontece que é o seguinte, muita gente não sabe, é bom a gente falar, rapidamente explicar. Quando você posta um conteúdo em uma rede social que é monetizada, como se fala, ou seja, uma rede social que faz dinheiro com o seu conteúdo, o que é que a rede social faz? A rede social ela tem contato com patrocinadores no mundo todo. Para quem não sabe, o Google e a Meta, o Facebook, são duas agências de publicidade, elas não são redes sociais, elas são mega agências de publicidade. Elas oferecem anúncio para empresas do mundo todo em um sistema chamado de leilão, e aí esses anúncios aparecem nos vídeos do YouTube, por exemplo, né? E também aparecem no Spotify. Se você não assina o Spotify e consome o Spotify de graça, você sabe que quando você está ouvindo uma música ali, no meio da música, no meio do programa, você vai ouvir um anúncio. Esse anúncio, ele entra automaticamente. Esse anúncio é gerenciado pela plataforma. Então, se você está ouvindo ali uma groselha do Alan dos Santos, uma frase criminosa do Alan dos Santos, né? E aparece um anúncio, não foi o Alan dos Santos que foi vender aquele anúncio, foi o Spotify. E aí o Spotify fica com uma parte dessa grana e passa uma parte para o produtor de conteúdo. Então, neste caso, a plataforma se associa a essas pessoas para ganhar dinheiro, tá bom? Mais uma vez. Apresentado por Alan dos Santos, Daniel Bertorelli e Adalex Góes, vinculados ao canal Terça Livre, o podcast Guerra de Informação começou a ser veiculado em 2 de março de 2022 e tem cerca de 140 episódios no Spotify. O Aos Fatos analisou uma amostra aleatória de 10 episódios do programa disponíveis na plataforma e verificou que em todos eles houve ataques às eleições ou a autoridades. Ainda assim, o podcast é monetizado por meio de uma ferramenta do próprio Spotify, que facilita a doação de usuários a criadores. Já o tal do Monarch Talks, né? Esse cara é um cara que ele ficou famoso de um jeito completamente absurdo e as pessoas não conseguem parar de falar desse maluco, né? É um negócio impressionante. Disponível no Spotify desde maio do ano passado, conta com quase 250 episódios, entre entrevistas e programas para comentar notícias ou responder perguntas de ouvintes. Um dos episódios mais recentes, postado no Spotify em 29 de junho, foi dedicado quase que integralmente a divulgar mentiras sobre a Covid-19. Então, segue lá a festa das plataformas no Brasil, enquanto não temos lei para organizar esta bagunça, né? Zelensky pede ajuda de Lula para reunir lideranças da América Latina. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira, 26, que espera convite do presidente Lula para vir ao Brasil e pediu ajuda para reunir lideranças da América Latina no país. A declaração foi concedida em uma entrevista à Globo News. O presidente ucraniano falou que gostaria de contar com a presença de outros líderes latino-americanos na agenda. Zelensky mencionou visita a outros países, como Estados Unidos, Arábia Saudita e Japão, além de nações europeias, como parte de sua campanha para reunir o maior número possível de aliados em meio à guerra deflagrada para a Rússia. Zelensky sugeriu que Lula atue como líder regional. Olha, sugestão do Zelensky. Viu, Lula? Você que não tá ligado nisso, Zelensky tá dando a morta aí, hein? Quem sabe você possa atuar como líder regional, hein? Fica ligado. E que Lula ajude a reunir lideranças da América Latina para ouvir a mensagem da Ucrânia. Preciso de coisas concretas. Primeiro, que ele reúna a América Latina e nos dê a oportunidade de fazer uma reunião e conversar. É apoio político. O Zelensky deu um bolo no Lula lá na reunião do G20, né? História já conhecida. O Itamaraty divulgou. E quem não acredita na história tem todo o direito de acreditar, mas é preciso que a gente tenha provas para não acreditar. Senão fica fácil a gente acreditar em qualquer coisa, né? Nós temos um documento oficial do Itamaraty que disse que marcou 3 reuniões em 3 horários diferentes com o Zelensky e o Zelensky não apareceu. O Zelensky, na prática, deu um cano no Lula. Isso foi um movimento diplomático. O Zelensky tentou isolar o Lula nessa questão da Ucrânia, no G20, né? Por quê? O Zelensky, desde o governo Bolsonaro, e faço sempre justiça aqui ao governo Bolsonaro, nesse caso, desde o governo Bolsonaro, tenta fazer com que o Brasil envie armas e munições para a Ucrânia. E o Brasil se nega a fazer isso. O Zelensky, de novo, nessa entrevista, vai tentar o quê? Constranger novamente o Lula e o Brasil para enviar armas para a Ucrânia.
armamento e munição. O Brasil produz munição que poderia estar sendo usada na Ucrânia hoje, tá? Munição para tanque, por exemplo. Que é um grande problema da Ucrânia. A Ucrânia, no ano passado, quase ficou sem munição. As armas, as indústrias bélicas dos Estados Unidos estão na sua capacidade máxima para mandar munição para a Ucrânia, e as duas principais indústrias de pólvora da Europa também estão na sua capacidade máxima. Uma fica na República Tcheca, se eu não me engano, e outra é controlada pela Espanha. Então, e os estoques nacionais dos países, por exemplo, o estoque da Alemanha, né? A Alemanha mandou parte do seu estoque privado do exército alemão para a Ucrânia. Não vai se desfazer do resto, não vai se desarmar a Alemanha para mandar armamento para a Ucrânia, né? Isso aconteceu com várias outras nações. Então, é um problema sério para o Zelensky e essa questão, ainda hoje, ela persiste. Objetivo do Zelensky com o Brasil: conseguir armas e munições. Ponto. Objetivo do Brasil com o conflito da Ucrânia, colocado pela diplomacia brasileira: tentar ser um dos mediadores da negociação de paz. Vocês podem não gostar, vocês podem gostar, podem amar, podem odiar, pode concordar ou pode discordar. Essas duas coisas estão na mesa como fatos. O Brasil se apresenta na arena mundial como um país que quer ser um mediador das negociações de paz. Essa é a posição oficial do Brasil. Portanto, não faz nenhum sentido que o Brasil envie armas ou munições para um dos lados desta guerra. Concordam? Diplomaticamente, não faz sentido. Zelensky quer o que do Brasil? Armamento e munição. Ponto. É isso que ele quer do Brasil. Então, possivelmente, ficaremos nesse impasse até que as coisas caminhem, né? A gente acompanha aqui para ver se o Zelensky vai aparecer no Brasil de fato ou não, né? Uma notícia que eu peguei no Estadão, publicada ontem de noite, né, 10 horas da noite: irmão vê possível assassinato de Eduardo Campos e quer reabertura das investigações. O advogado Antônio Campos, irmão do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, afirmou que o político pode ter sido assassinado e informou que pedirá a reabertura do inquérito do caso. O Eduardo Campos morreu quando era candidato à presidência da República, aos 49 anos, em um acidente de avião na manhã de 13 de agosto de 2014, em São Paulo. O Brasil precisa saber a causa do acidente, se teve conotação política, se existe a real possibilidade do Eduardo Campos ter sido assassinado, disse o advogado em entrevista ao jornal Folha de Pernambuco. Antônio Campos ainda divulgou uma nota na terça-feira, 25, ressaltando que o relatório do inquérito da Polícia Federal sobre a morte do irmão foi inconclusivo, afirmando que entrará com um pedido de reabertura da investigação no próximo dia 13, data de falecimento do ex-governador. Estaremos no próximo 13 de agosto, quando completa 9 anos do falecimento do ex-governador Eduardo Campos, meu único irmão, solicitando a reabertura do inquérito policial que investigou a morte do ex-governador e outros companheiros, cujo relatório do inquérito policial foi inconclusivo, trazendo provas novas, diz o irmão do Eduardo Campos, que no dia 13 ele vai fazer esse movimento para trazer provas novas, segundo ele, como também mostrando as deficiências do inquérito policial anterior e do CENIPA, conforme permite a legislação penal. Veremos, né? Dia 13, hoje é 27, claro que a gente vai ficar de olho aqui, vamos ver esse movimento do irmão do Eduardo Campos e que tipo de provas novas ele traz em relação a isso, quase 10 anos depois desse acidente aéreo que vitimou o Eduardo Campos, que era um candidato à presidência, na época, nas eleições, um candidato cogitado, inclusive, correndo por fora, que eventualmente poderia ter força para chegar no segundo turno, eventualmente ganhar a eleição, né? Um pouco como um azarão ali, não era um favorito, mas vinha crescendo bastante nas pesquisas e, de todo modo, era uma primeira eleição presidencial dele, uma eleição onde ele esperava também fazer o nome dele presidencial, o nome dele ser conhecido nacionalmente, né? Acompanharemos o caso, não há mais detalhes em relação a isso. Gente, ó, antes de seguir aqui, ontem nós mostramos a primeira parte da reportagem da Heloísa Vilela sobre o Hospital do Lira, o Hospital Veredas. Esse hospital é um hospital controlado pelo Arthur Lira, pelo grupo político do Arthur Lira. É um hospital que nos últimos anos recebeu milhões, incontáveis milhões de reais, muito também graças ao famigerado orçamento secreto, né? Mas, no entanto, não é um hospital modelo padrão de primeiro mundo, né? Não é um hospital que faz parte da NASA, né? Da National Alagoas Space Association, né? Pelo contrário, é um hospital que tem problemas, há denúncias gravíssimas em relação a isso. A Heloísa Vilela fez uma reportagem, a primeira parte foi publicada ontem, e a segunda parte nós exibiremos agora,
prestem atenção, porque o ICL segue em cima dos casos do senhor Arthur Lira. Afinal de contas, o ciclo de notícia grande do Arthur Lira, aparentemente na grande imprensa, passou, mas o Arthur Lira segue sentado na cadeira da presidência da Câmara dos Deputados. Então, nós seguimos olhando para o senhor Arthur Lira como o deputado presidente lá da Câmara dos Deputados. Vamos assistir a reportagem, segunda parte da reportagem da Elô. Quem não pegou a primeira pode depois voltar para o Desperta de ontem. No finalzinho do programa, a gente passou a primeira parte, a gente assiste a segunda parte agora e volta daqui a pouquinho. Vamos lá. A fachada do Hospital Veredas, o segundo maior de Maceió, é imponente, bem acabada. Mas por dentro, a instituição parece que não vai nada bem. Eu conheço porque a gente tá mexendo. Esse homem quer falar, mas não pode. Ele tem medo. Por isso, não vamos mostrar o rosto e nem a voz dele. Eu não trabalhei por vereda, eu nunca prestei serviço por vereda. Mas na contabilidade do hospital existem notas fiscais emitidas pela pequena empresa deste trabalhador. Mas todas as notas que eu assinava, as notas vinham em nome do Veredas. Com medo de se identificar pela mesma razão, funcionários do hospital repetem essa história. Muitos são usados em projetos particulares de administradores da instituição. E não é só isso. Edgar Antunes, o presidente do hospital, está no levantamento da revista Piauí como um dos que usam o Veredas como cabide de emprego da família. Um dos filhos de Antunes é advogado da entidade. Outro está no Conselho Deliberativo. O cunhado é chefe de gabinete da presidência. A filha Karine tem uma clínica odontológica dentro do hospital. Essa aqui. O Veredas lidera a lista dos municípios e organizações que mais receberam verbas do orçamento secreto. Mesmo assim, os funcionários não receberam salários por 3 meses. Eu trabalho aqui há 3 anos. E 3 anos a gente vem sofrendo. Tem gente com 20, com quase 30, 40 anos dentro aqui sofrendo. Todo dia é uma humilhação. Esse é o Hospital do Lira, dizem os alagoanos. Uma referência ao político todo-poderoso do Estado, que é presidente da Câmara dos Deputados. Para discutir a favor, deputado Reginaldo Lopes. A prima de Lira, Pauline Ferreira, é diretora financeira do hospital. Um outro primo, César Lira, faz parte do Conselho do Veredas. Além dos parentes, tem ainda os aliados na lista dos favorecidos. A promotora de justiça Failde Soares Ferreira de Mendonça, encarregada de fiscalizar as fundações de Alagoas como o Veredas, se aposentou e foi trabalhar para o hospital. Outro nome que liga Arthur Lira ao Veredas é o de Adriano Costa Avelino, advogado trabalhista de Lira desde 2013. Em fevereiro de 2018, segundo a Piauí, ele conseguiu um contrato milionário com o hospital, R$2.800.000, para cobrar uma dívida com a Eletrobras. Se ganhasse a ação ou não, o dinheiro estaria garantido e seria pago antes do processo chegar ao fim. 2 anos depois, o indicado de Lira passou a causa para outro colega. As torneiras abertas do orçamento secreto para o Hospital Veredas jorram em um poço escuro e sem fundo. É muito difícil rastrear o repasse de verbas para instituições no site do Supremo Tribunal Federal. Porque cada parlamentar mandou esses dados da maneira que quis, não houve um controle disso. Também não houve um controle de se os dados estavam certos, estavam errados, porque esses dados muitas vezes não batem com outra parte de dados. Lucas é diretor de tecnologia da agência Tatu de Alagoas, especializada em levantar e analisar dados. Mas no caso das informações do orçamento secreto, a missão é impossível. Os parlamentares pegaram planilhas, que são digitais, e fizeram questão de imprimi-las
e depois escaneá-las. E aí você imagina a qualidade desse documento. Para você não poder usar os dados diretamente. Exatamente. Aí eu não tinha uma planilha, eu tinha uma foto de uma planilha. Né? E isso torna o trabalho muitíssimo mais difícil. Para ele é mais complicado ter feito isso, mas ele sabe por que ele estava fazendo. Eu imagino que ele fez de propósito para tornar esse trabalho mais complicado. O homem que pediu para não ser identificado no começo dessa reportagem viu de perto o desvio de dinheiro público que prejudica trabalhadores do hospital e pacientes também. Mesmo sem querer, ele foi cúmplice do esquema. Teve uma época que eu questionei com ele, aí ele disse, faz o seguinte, faz bicha grossa, assina aí, que você vai ganhar uma porcentagem. Se era 5 mil reais, a nota que eu assinava era de 70, 80, 100 mil reais. Em cima da nota que eu assinava, eu ganhava mais 2 mil, 3 mil em cima, entendeu? De 5 eu ganhava 7. O resto já não era mais meu, aí era com ele lá, entendeu? 4 anos depois de cair nas falcatruas dos administradores do Veredas, o trabalhador se solidariza com os funcionários do hospital que entraram em greve. Tá vendo isso daí? É através do que eu passei lá atrás para o serviço do Veredas e o desvio de dinheiro que rolou. Aí hoje o Veredas passa por uma situação dessa. Olha, é um escândalo, é grave, reportagem da Heloísa Vilela. Vocês viram ali tudo o que acontece nesse hospital. A parte 1 da matéria foi publicada ontem. Vocês podem assisti-la também nos outros programas do ICL, claro, mas a gente colocou também aqui no Desperta de manhã, no final do programa. Essa é a parte 2 da reportagem. A reportagem feita lá, vocês viram a Heloísa ali no meio da galera fazendo jornalismo de fato, né? Como se chama jornalismo pé na rua, foi lá investigar esse caso gravíssimo. O ciclo de notícia do Lira aparentemente está em baixa na imprensa por aí, mas aqui no ICL é onde vocês conseguem acompanhar esse tipo de jornalismo sendo feito. Então, quem não assistiu a parte 1, por favor, depois, quando tiver um tempo, volte no Desperta de ontem, que a parte 1 foi publicada, e parabéns para Heloísa, sempre fazendo um trabalho de jornalismo de primeira, né? Gente, vamos lá então, seguindo por aqui, o senhor Sérgio Moro está preocupado com a sua cassação, né? A Folha de São Paulo noticia que o Moro, isolado, tenta pontes com o judiciário sob risco de perda de mandato. Réu em uma ação de investigação eleitoral sob suspeita de abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições de 2022, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, tem recorrido a integrantes do judiciário na tentativa de impedir a cassação de seu mandato e compensar a falta de apoio político dentro e fora do Senado. Achei que o Moro era contra, né? A Lava Jato, ficar fazendo lobby com a justiça, falando com os juízes, né? Achei realmente que não fosse da natureza deles fazerem isso, né? O ex-juiz afinal de contas, a justiça não é politizada. O senhor Sérgio Moro está fazendo o quê? Politizando a justiça? É isso, senador? O ex-juiz da Lava Jato, sem trânsito no cenário político, foi orientado por aliados a estabelecer pontes no meio jurídico, que definirá seu destino. Hoje, ciente do risco de perda de mandato, Moro passou a intensificar sua estratégia de defesa desde o avanço do caso de Deltan Dallagnol, o ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba, que foi cassado. O senador estava em um evento do seu partido quando recebeu a notícia sobre Deltan, e de acordo com pessoas presentes, a reação foi de total perplexidade. Perdão. No dia seguinte à cassação do mandato de Deltan, Moro se reuniu com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, após esperar pelo ministro sozinho, sentado em uma poltrona do Salão Branco do STF. A conversa ocorreu no ruidoso ambiente que marca os intervalos das sessões, geralmente usados por ministros para receber advogados. Desde a cassação do mandato de Deltan, Moro também esteve em audiências com os ministros Rosa Weber, presidente do STF, e Luiz Roberto Barroso e também Luiz Fux. Segundo relatos, as conversas foram solicitadas a pretexto de discutir um projeto a cargo da deputada federal Rosângela Moro, a Rosanja, né, no Congresso Nacional, mas serviram para que o ex-juiz pudesse abordar os integrantes da corte para falar sobre o seu caso, claro. Em gestos considerados como acenos aos ministros,
Moro não assinou o pedido de impeachment de Barroso e criticou a hostilidade a Moraes no aeroporto de Roma. Também quis deixar claro que não era contra a indicação de Cristiano Zanin Martins ao Supremo Tribunal por Lula, seu adversário na Lava Jato por muitos anos. A nova configuração do TRE do Paraná também serviu de alerta, segundo aliados do ex-juiz. Aconselhado a buscar magistrados no Paraná, Moro se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Keppen, no final do mês passado. Segundo interlocutores do senador, ele também já se encontrou com o presidente do TRE paranaense, Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Vamos lá. A Lava Jato, Moro, que sempre falaram, que falam até hoje. Daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo do Deltan Dallagnol para vocês ficarem um pouco estarrecidos. E depois a gente vai falar de ET, tá? Nessa ordem. Até hoje falam que o judiciário não pode ser politizado, que as decisões não podem ser políticas, e etc, 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 etc. No qual, todos nós aqui que estamos vendo o programa, no mundo de Nárnia, concordamos. No mundo real, sabemos que o judiciário é tão politizado quanto qualquer outra associação humana. Associações humanas são politizadas, né? Muito bem, o Moro, que fala em politização da justiça, já se encontrou com um juiz. Vamos contar aqui juntos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juízes, sendo que 4 são do STF e 1 é do Tribunal Regional Eleitoral, que é o tribunal que vai avaliar a ação contra o Moro. Né? Então, Moro, obviamente, se debatendo, desesperado, porque viu a cassação do Deltan Dallagnol chegar, agora está fazendo o quê? Política no judiciário, né? Eles que gostam tanto de falar na hipocrisia, aquela coisa toda. Aí, ligado a isso, gente, depois da reportagem que a gente publicou na semana passada, eu e o Jamil Chad, aqui no ICL, o Deltan Dallagnol aparentemente entrou em parafuso nas redes sociais. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas ele está completamente descontrolado, de fato, no Twitter, né? Principalmente no Twitter. Nessa semana, na segunda-feira, quando foi anunciada a delação do Elcio Queiroz, o homem que dirigia o carro que emparelhou com o carro de Marielle Franco, né, no qual estava no banco de trás o atirador Rony Lessa, o Deltan Dallagnol está usando esse caso para dizer que agora, aspas, a esquerda é a favor de delação premiada. Eu não vou gastar tempo rebatendo esse argumento, porque é um argumento estúpido. É um argumento essencialmente pueril. Né? É o mesmo que dizer, agora você é a favor de testemunha, então, num caso, não se trata de um valor absoluto, né, o procurador. Tem gente que é a favor de delação premiada, tem gente que é contra, tem gente que é contra, mas já que a delação está aí, e foi uma lei criada, inclusive, no governo Dilma, de esquerda, né? Já que a lei está aí, ela tem que ser usada, como todas as outras, você pode ser contra uma lei, mas ela existe. Você não pode escolher qual lei você vai usar. Tem gente que é a favor da delação premiada, tem gente que gostaria de terminar com a lei. Essa lei, inclusive, já foi alterada no ano retrasado, né, em relação aos delatores. Eu, por exemplo, não sou contra a delação premiada, mas eu gosto muito de citar a delação premiada do principal delator do século XX, um italiano mafioso associado à máfia Cosa Nostra, chamado Tommaso Buscetta. O Tommaso delatou, um delator, delatou os seus ex-comparsas da máfia e mais de 300 mafiosos foram presos. Isso é uma delação. No Brasil, nós chegamos a fazer a contabilidade, na época, quando começamos a publicar matérias sobre a Lava Jato, e no Brasil, no caso que o senhor tocou, chegou a ter mais delator do que réu preso. Então, senhor Deltan, não se trata de ser contra ou a favor da delação premiada. Agora o senhor está comparando a delação premiada de um cara que participou de um assassinato. O senhor está comparando a prisão preventiva de um cara que já foi apontado numa investigação como um assassino, que obviamente tem que ficar preso preventivamente, porque senão, senhor Deltan, pode aparecer o 7º assassinado nesse caso. Porque, na verdade, foi a Marielle Franco, o Anderson e mais 6 pessoas que foram apagadas num caso clássico que parece queima de arquivo. O senhor quer o quê? Liberar a preventiva do Rony Lessa? É isso que o senhor está sugerindo?
para que ele possa ir para a rua, eventualmente apagar alguma outra testemunha. Aí o Deltan aparece ontem na internet fazendo um vídeo. Eu quero tocar o vídeo aqui para vocês repararem uma coisa. Reparem a expressão facial do senhor Deltan Dallagnol no começo deste vídeo, quando ele está comparando as delações e as prisões preventivas do Rony Lessa e do Elcio Queiroz com, sei lá eu quem, Eduardo Cunha, tá? Ele está fazendo essa comparação para fazer esse argumento pueril. Reparem a expressão facial do ex-procurador e ex-deputado quando ele está comentando sobre o assassinato de 2 vítimas inocentes que foram brutalmente mortas 5 anos atrás no Rio de Janeiro. Deltan Dallagnol, cristão, batista, né, o homem da igreja. Reparem a expressão facial do Deltan, vamos ver juntos. E aquilo que gerou a minha diversão hoje no Twitter foi ver a hipocrisia da esquerda e dos críticos da Lava Jato, que agora, a partir de hoje, vão repentinamente amar, elogiar a delação premiada e considerar a delação a coisa mais maravilhosa do mundo. Eles criticavam a prisão alongada da Lava Jato, prisões que demoravam 1 ano, 2 anos. Gente, o cara que fez a delação, no caso a Marielle Franco agora, o Elcio de Queiroz, ele está preso preventivamente desde março de 2019. Repararam? Eu queria deixar só essa imagem para vocês aqui, né? A minha alegria no Twitter ontem, e com uma cara de fato alegre, feliz, né? Ele está comentando o assassinato de 2 pessoas inocentes. Uma execução de 2 pessoas inocentes, né? Usando esse caso para fazer uma politização rasteira, pueril, simplória, né? E por que não dizer como argumento? Um argumento idiota, que não faz o menor sentido, sobre se agora vale delação ou não vale delação. Isso é o mesmo que fazer um debate sobre agora a prova vale. Não, agora a prova não vale. Depende da prova, né, o senhor Deltan? Depende de como foi feita a produção de provas. Depende da qualidade da prova. Agora a testemunha vale. Não, testemunha não vale, então. Você é contra a testemunha. Depende da testemunha, senhor Deltan. Da qualidade da testemunha, do que ela apresenta como provas. Agora delator vale. Depende do delator, senhor Deltan. Da qualidade do delator, do tipo de prova que ele apresenta. É um argumento estúpido. E para além disso, o senhor está rindo. Porque é a sua cara. Todo mundo conseguiu ver agora. O senhor está rindo ao comentar o assassinato de 2 pessoas inocentes no centro do Rio de Janeiro, 5 anos atrás. Tá bom? Cristão, de Deus, da igreja, né? É isso. É por aí que vamos, né? Muito bem, gente. Pra a gente terminar o programa aqui, quintou com cara de sextou, né? Teve uma notícia ontem, que é a notícia clássica de não creio nas bruxas, mas que elas existem, né? Eu vou separar para a gente ver aqui Cadê? Eu separei coisas importantes para a gente deixar para o programa de amanhã também, em relação à emergência climática, mas eu quero terminar o programa de um jeito um pouco diferente hoje. Cadê que eu separei aqui? Cadê o homem? Cadê o cara? Aqui, ó. Ontem, um oficial americano, né, um ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos, ele deu um depoimento lá nos Estados Unidos sobre OVNIs, sobre ETs, né? Para além do fato de isso aqui, obviamente, carecer de comprovação, né? E muitas vezes esses assuntos também aparecem e aí surgem várias teorias, né? Os Estados Unidos estão falando nisso agora para tirar o foco daquilo, daquele outro, não sei o quê. De todo modo, é muito divertido acompanhar essas coisas. Então a gente vai terminar o programa de um jeito um pouco mais divertido hoje, né? Para quem gosta desses assuntos e quer acompanhar, porque o depoimento, de fato, ele é muito forte. O Washington Post publicou uma matéria em relação a isso e a Folha traduziu essa matéria. Nós não estamos sozinhos e as autoridades dos Estados Unidos estão escondendo evidências, declarou ontem David Grush, ex-funcionário da inteligência americana, perante um comitê no Congresso nos Estados Unidos. Grush testemunhou que acredita absolutamente que o governo tem um fenômeno aéreo não identificado, na sigla em inglês, que
substituiu objetos voadores não identificados na tecnologia oficial, bem como restos de operações humanas. Tá ruim esse parágrafo aqui, né, Folha? Pelo amor de Deus, que tradução. O Grush falou ontem que o governo americano possui um OVNI, tá, gente? Não se usa mais OVNI, né? Hoje se usa UAP. Mas a gente vai falar OVNI porque é mais legal. Então, ele falou, um cara que trabalhava com isso dentro da inteligência americana, declarou ontem ao Congresso que o governo americano tem material guardado consigo, apreendido, de naves que não seriam fabricadas por seres humanos. Falou isso ontem, né? Declarou. Durante o exercício de minhas funções oficiais, fui informado sobre um programa de várias décadas para recuperar restos de acidentes envolvendo OVNIs e realizar engenharia reversa, estudar aquilo e tentar replicar na Terra, né? Com base nos dados que coletei, tomei a decisão de relatar essa informação a meus superiores e vários membros da inspeção geral, tornando-me um denunciante. E ele falou também, meu depoimento é baseado em informações que vem recebendo de indivíduos com uma longa trajetória e legitimidade de serviços, disse o Grush aos legisladores. E ele falou também que o governo dos Estados Unidos teria em sua posse o que ele declarou ser material não humano, né? Então entendam como quiser, né? Pode ser ET, né? ET, sei lá. Mas ele garantiu que os Estados Unidos têm, sim, guardados material que seria o material recolhido desses acidentes ou desses contatos, né? De material não humano. Tem um vídeo dele. Vamos mostrar o vídeo dele? Vamos lá. Temos que nos despedir da rede. Então, o pessoal da TVT, é verdade, o pessoal da TVT, da TV Quirimurei, da Rádio Brasil Atual, muito obrigado pela audiência. Não vai dar tempo da gente mostrar o vídeo para vocês, tá? Mas podem depois recuperar o Desperta lá no YouTube. A gente vai ver o vídeo aqui para terminar o programa de hoje falando de ET, né? É um programa especial, né? A gente sai do Delta Dallagnol e vai para ET, tá bom? Vamos lá, então. In the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. I made the decision, based on the data I collected, to report this information to my superior and, in effect, becoming a whistleblower. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots? As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. Personally. Have anyone been murdered that you would think, that you know of or have heard of, I guess? I have to be careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authorities. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita, mas é de fato um depoimento, não é um depoimento de um maluco no sofá da mãe, né? Foi dado ao Congresso ontem por um cara da inteligência americana e é o depoimento mais forte que se tem até hoje sobre essas histórias, né? O cara declarou de fato que o governo americano está escondendo material tecnológico e material biológico não humano nessas operações sobre OVNIs, como se fala, né? Muito bem, gente, o programa está acabando. Não esqueçam, agora tem o ICL Notícias primeira edição, e para quem perdeu no começo do programa, aproveitando a nossa enorme, estrondosa audiência, hoje às 20 horas tem a grande aula do Edu Moreira. Você tem que se inscrever nessa aula, né? O Edu Moreira vai entrevistar o futurista australiano Brett King. Vai ser hoje às 8 horas, icl.com.br/desperta, uma aula sobre inteligência artificial, futuro do trabalho, futuro das relações humanas, futuro da relação das pessoas com as máquinas. O cara sabe tudo sobre isso, é um best-seller em mais de 20 países. Então, inscreva-se na aula exclusiva, gratuita, hoje no ICL, às 8 horas da noite, ao vivo, não tem repeteco. Então, usa o link por aí, inscreva-se na aula e a gente se vê amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo. É isso e tchau!